E nós estamos na linha com o presidente do COSENS, entidade que representa todos os secretários municipais de saúde de Pernambuco, que é Orlando Jorge, para falar exatamente qual é o quadro que temos hoje no estado, Orlando, sobre essa situação do Covid-19. Bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Limoeiro. Bom dia, região. Bom, Gonçalves, o quadro é um quadro que ainda não é desesperador, mas é um quadro muito preocupante. É importante que as pessoas prestem atenção nos números. Então, o Covid-19 ele está crescendo no Brasil e todas as autoridades sanitárias, todos os estudiosos e cientistas do setor infectologia já diziam que o mês de abril e o mês de maio é onde nós teremos o pico da epidemia, da pandemia. Então, significa que é preciso muito cuidado. Primeiro, todas as atividades protetoras, todas as medidas protetoras de promoção em saúde, de atividades que os municípios estão desenvolvendo, é importante para que haja contenção do número de casos. Mas você vê, foi apenas a Secretaria Estadual de Saúde melhorar a questão do diagnóstico laboratorial, a mais celeridade do resultado dos exames, que os casos começaram a crescer e o gráfico começou a um pico, né? O gráfico de casos, tanto de confirmados como de óbito, começou a crescer no estado, no estado todo. Então significa, Gonçalves, que é preciso a população se convencer de que essa não é uma gripezinha, não é um resfriado. Essa é uma pandemia inédita no mundo e que veio com muita força e com muito poder de rapidez, muita rapidez na infestação, na infecção das pessoas, na transmissão comunitária. Né? A princípio, você vê que em Recife, você vê que o maior número de casos confirmados está na região mais rica da cidade. Boa Viagem lidera disparado o número de casos confirmados, mas já começa a disseminar, já começa a transmissão comunitária a chegar nos bairros populosos da periferia. Isso vai acontecer no estado todo, já interiorizou também em várias cidades, né? Como a nossa cidade lá de Paudalho é uma cidade praticamente dormitório, tem muitos paudalhenses trabalhando em Recife, não são poucos, porque de Paudalho para Recife é menos de meia hora. Paudalho registra o maior número aqui dessa região, Mata Norte e Agreste, né, Orlando? 4 casos confirmados e um óbito. Na GERES toda, na segunda GERES, nós temos 7. Foi bem. Gonçalves, essa doença é uma doença que ninguém conhece, todo mundo está estudando, a comunidade científica mundial está estudando ela, como se comporta, como a transmissão é tão rápida, o que fazer, como tratar, não é verdade? E muita gente está tendo a sorte de passar por ela e voltar. Né? Então, se cura e passa a ter uma imunidade. A comunidade científica está estudando como esse processo se dá e de que forma, né, estudar e arrumar uma forma de criar a vacina. Enquanto isso não acontece... Quer dizer, Orlando, que quem contrai o coronavírus e se cura, passa a ser um antídoto da doença? Exatamente. Ele passa a ter imunidade. Ele não vai ter mais a doença. Pelo menos é assim que funciona com todas as vacinas. Isso não é uma garantia ainda, por quê? Porque a gente está com uma doença inédita, né? Mas, teoricamente, aquela pessoa está livre por um bom período de contrariar o Covid novamente. Eu já ouvi falar em algumas curas, mas as curas que eu ouvi falar foram todas em rede particular. Na rede pública alguém já foi curado, Orlando? Não, tem. Agora mesmo nós temos um caso lá. O caso, vou contar aqui bem rapidamente, porque eu sempre tenho prazo. Olha, eu tenho uma paciente lá no Mestre Vitalino, que é paudalhense. Ainda não saiu a confirmação do caso como caso Covid-19, porque saiu negativo, deu negativo. Eu pedi a contraordem. Eu não fiquei satisfeito. Essa história de querer esconder os casos, isso não é saúde. Nós temos transparência e nós vamos buscar e tentar salvar vidas. Então, eu conheço o diretor do Hospital Mestre Vitalino e eu pedi a ele, porque eu pedi a ele a contraordem.
a contraprova, que diga, a contraprova, porque o exame dela deu negativo, só que o marido dela, que é mais jovem do que ela, ele foi a óbito. Tá, rapaz. Entende? Uhum. Então, como é que e foi confirmado no SVO, o exame que foi feito foi confirmado, é o único óbito que existe em Paudalho sobre o caso. Então, eu solicitei que a contraprova fosse realizada para que a gente pudesse ter a tranquilidade de que essa senhora foi curada. É porque é incrível, né? Se o marido contraiu, faleceu, ela apresenta os sintomas e não está com Covid? Não, ela adoeceu antes dele. Sei. Ela adoeceu 8 dias antes dele. A gente conseguiu vaga na UTI de Mestre Vitalino, mas não conseguiu vaga para ele sexta-feira, 5 dias após a doença dela. Uhum. Quando ele se apresentou uma síndrome respiratória aguda grave, a gente tem a vaga na UTI de Recife, nos 4 hospitais de Recife, não conseguiu. O Mestre Vitalino também estava lotado. De repente a gente não conseguiu, a central de leite não liberou a vaga para o cidadão. Nós terminamos perdendo um paudalhense com 65 anos de idade. Então, esse caso é uma demonstração, e eu já comuniquei isso às autoridades, à Secretaria Estadual, notifiquei a GER, notifiquei a Secretaria, relatei o caso, aí foi autorizada uma contraprova. Nós vamos fazer de novo o exame da senhora lá, que está no Mestre Vitalino, que já saiu da UTI, que está no O2, que está bem, que se opôs, vai ser curada, graças a Deus. Mas nós perdemos o marido dela, inclusive mais jovem do que ela. Então é um caso que serve de exemplo para todo mundo se cuidar. Você não dá que para representa... ficar batendo perna na praça, nos corredores bancários, não dá para ficar no comércio. Né? Parece até que as pessoas... A feira continua normal, lá em Paudalho, em Carpina, aqui, é normal. Gente, é um momento agora crucial. Esse momento é um momento grave, é um momento de gravidade, de contaminação e de transmissão comunitária. Eu sei que a economia é importante, eu sei que a gente precisa comer, que a gente precisa produzir, que a gente precisa pagar as nossas contas, isso é tudo importante, eu sei que é. Todos nós sabemos que é. Mas essa situação é inédita, né, Gonçalves? É inédito. Eu nunca vi o mundo parar por conta de uma doença. Como? Eu nunca vi o mundo parar por conta de uma doença. Já vi parte parar. Alguns países passar por situação difícil, mas o mundo desse jeito, eu nunca vi. Principalmente o primeiro mundo, né? O primeiro mundo. Os Estados Unidos está aí de joelho para essa doença. Não é? A Europa toda, não é verdade? A Itália, a Espanha. A Alemanha tomou medidas de restrição, de contenção mais rápida, um povo disciplinado. O Japão também. Você vê que tem muito menos casos, né, confirmados e menos óbitos. Mas onde houve, né, um relaxamento, uma certa frouxidão, pode-se dizer esse termo, se é que a gente pode usar esse termo, onde houve uma letargia, um atraso nas medidas de restrição, onde houve menos isolamento, né, social, a doença está vencendo a guerra, meu amigo. Você que acompanha todos os municípios do estado, né? Você representa os secretários de saúde dos 184 municípios de Pernambuco. Você disse aí que está mais ou menos a situação. Isso quer dizer que ainda vai crescer essa situação, ainda vamos ter muitos mortos e muitas outras pessoas acometidas da doença aqui na nossa região? Eu acho que a gente ainda vai ter muitas perdas e nós temos uma capacidade instalada limitada, apesar dos esforços de todas as autoridades sanitárias do país e daqui do estado. Nós estamos ampliando a rede de suportes, né, de UTI, de leitos de retaguarda, de respiradores, mas o mundo todo está atrás desses equipamentos e não está conseguindo. Né? Agora mesmo a Secretaria está tentando importar aliás, as secretarias do Nordeste estão tentando fazer uma compra, fretar 2 ou 3 aviões para trazer de equipamentos de proteção individual e de respiradores, de equipamentos que fazem a UTI. Além desses equipamentos, Gonçalo, você tem que ter a expertise do profissional, você tem que ter a equipe pronta, equipe competente, a equipe que sabe o que está fazendo. Ora, para ser sincero, a preocupação é grande, porque no interior a gente não tem essa capacidade instalada pronta,
A gente tem que correr atrás de montar essa engenharia, né, engenharia para funcionar por espaço de tempo. Então, a gente tem um limite, né? A gente tem um limite. Sabemos que no Amazonas, que é o estado aqui do norte, a capacidade instalada lá é quase 100%, já quase 100% da capacidade instalada esgotada, como se fosse um colapso já no Amazonas. O que é que quer dizer isso? Traduzindo, você precisar de uma UTI e não ter UTI. Digamos, um comparativo, professor Salves. Sua geladeira cabe às suas comidas. A dona de casa que está me escutando agora. De repente, você só tem sua geladeira para guardar sua comida. Aí, de repente, o bairro todo precisa da sua geladeira. Como é que vai fazer? Vai complicar, vai se estragar muita coisa. Como é que vai caber dentro daquela geladeira, daquela senhora, a comida de todo o bairro? Concorda? É verdade. É uma figura de linguagem parecida com o que eu estou dizendo. Então, é grave, gente. Não dá para ficar batendo perna na rua, passeando como se fosse férias. Não é assim não, funciona não. Você representa também o CONASENS, uma entidade que representa também as secretarias de Estado, né? Você tem assento no órgão federal. O Brasil está fazendo a coisa correta, Orlando? Olha, Gonçalves, nós estamos reunindo praticamente todo dia em reunião online, sala de reuniões online. Agora, ontem mesmo nós tivemos com os secretários executivos da Secretaria Estadual de Saúde e com a diretoria executiva do COSEMES, que é Pernambuco. Mas, nacionalmente, o CONASEMES tem feito reuniões também com todos os estados, com todas as secretarias estaduais de saúde, está totalmente alinhado com as medidas que o Ministério da Saúde tem adotado. O CONASEMES é como se fosse a nossa confederação, tá? Representa todos os COSEMES, os 26 COSEMES do Brasil. As medidas que estão sendo adotadas são medidas de restrição, medidas que o ministro Mandetta tem adotado em sintonia com as autoridades sanitárias do mundo, com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, são medidas acertadas. Não dá para a gente, nesse momento, confundir as coisas. Eu sei que a economia é fundamental para o país, eu sei que a economia é fundamental para os municípios e para os estados, todos nós sabemos, todo mundo que está nos escutando em casa, o empresário, o trabalhador, a dona de casa sabe que isso é uma máxima, dá para a gente não perceber essa dificuldade, que é outra dificuldade, outro problema grave, é fazer a economia funcionar, mas agora o momento é de desconhecimento, parceiro. Todo mundo a comunidade científica está estudando a doença. E a gente não se preparou para uma doença dessa. O mundo não se preparou. Ninguém imaginava uma coisa dessa no mundo contemporâneo, não é verdade? Então, tem muitas incertezas. Então, na dúvida, ultrapasse.